oportunidade de estarmos juntos para podermos refletirmos sobre a palavra de Jesus. É um convite que a gente não pode negar. Com pena de nós perdermos a oportunidade que Ele já está nos sinalizando para que nós estivéssemos aprendendo algo que seria muito importante para o meu dia seguinte. É por isso que toda vez que o convite chega, o trabalho chega, porque há de chegar o dia da inversão. Há de chegar o dia que com certeza eu vou estar assim, Ana, dá uma data aí para mim, Ana, né? Não me deixa fora esse ano não, esse mês não. A gente ainda está muito à mercê do convite. Mas há de chegar o dia que nós não mais estaremos nesse caminhar. Que nós estaremos sim à disposição para o trabalho. E não que não estejamos, mas vocês entenderam a inversão, como ela é fundamental. E aí eu sempre trabalho com mim mesmo que esse convite que eu recebo é alguma coisa que eu preciso estudar, é alguma coisa que depois desse momento vai melhorar para mim. E sendo assim, quando eu fui escolher o que nós iríamos conversar, comecei por aqui, né? A força da vontade. Eu não sei como anda a sua, mas eu sei mais ou menos como anda a minha, então por isso achei que eu precisava estudar um pouco mais sobre isso. E o entender mais, um pouco mais sobre isso. E a força da vontade, então, me fez buscar dentro do Evangelho, me fez refletir dentro dos ensinamentos da doutrina, como eles só nos falam disso. Porque para pedir, para buscar e para bater, só se você estiver com vontade. Porque se você não tiver com vontade, a trilogia fica parada. E é ela que vai nos fazer ajudar a movimentar, porque quando eu peço, eu reconheço limitações, eu reconheço que eu preciso de amparo para poder fazer o que eu tenho para fazer. Quando eu peço, eu me ajoelho aos pés do Mestre, para de alguma forma ser protegido, amparado, esclarecido, orientado. Quando eu busco, é porque alguma coisa está me afligindo, alguma coisa eu preciso resolver, alguma coisa eu preciso encontrar. Então você sabe o que você anda buscando, e se não está buscando, precisa identificar, porque nós somos espíritos a caminho da luz, e espírito a caminho da luz está buscando. Está buscando. E batei. Nossa, quem dera estivéssemos batendo. Porque bater significa reconhecer que precisa urgentemente que essa porta se abra para você. Significa que você está reconhecendo que você está no ponto de não dar conta se você não bater. Se você não pedir, se você não for lá e dizer assim, olha, é agora ou nunca. Eu preciso que isso se adentre, eu preciso que eu esteja próximo disso. O bater me faz pensar que eu estou definitivamente reconhecendo que eu só sou a partir dele, com ele e por ele. E não acho fazer nenhuma dessas ações, dessa trilogia, se não acionarmos a nossa vontade. E antes da gente puxar, então, o que a gente pegou como orientação no Evangelho, eu peguei a pergunta 907 do Livro dos Espíritos, porque ela é uma resposta direta para nós. Porque Kardec, naquela pergunta, ele disse que para os espíritos nos direcionar sobre o seguinte aspecto: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, trabalhar as suas más inclinações? Essa foi a pergunta que ele fez. E aí, a resposta dos espíritos é que faz a gente ter que realmente assumir o comando da nossa construção, como foi pedido na nossa prece, que é a nossa evolução espiritual. Então eu gostei disso.
sempre, né, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, pelos meus, vencer as minhas más inclinações? Aí a resposta dos Espíritos, olha, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Essa foi a primeira parte da resposta. Aí vem uma outra curtinha, emendando. O que lhe falta é a vontade. E ele ainda exclama: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Essa pergunta para mim é talvez a resposta, né? Porque a resposta dos Espíritos, ela é muito clara em nos dizer que frequentemente nós poderíamos estar realmente conquistando tudo que a gente anseia e esteja acreditando que é importante para o nosso caminhar. Mas a gente ainda faz muito pouco esforço, e é por isso que eu disse que há de chegar o dia que eu vou agendar as minhas palestras. Não é a Ana que vai agendar para mim. Não é o meu amigo da casa X que vai agendar para mim. Não vão ser eles. Eu vou agendar. Porque depende de mim. E como eu faço pouco esforço, eu ainda não estou fazendo isso, mas é uma coisa tão fácil de estar fazendo. Aliás, até mais fácil para mim, né? Porque eu mesmo ia escolher uma data, eu posso nessa data, põe essa data aí para mim. E a gente fica esperando o trabalho chegar. Aí eu peguei então essa parte. Senhor, o que queres que eu faça? Como que eu posso fazer essa pergunta se eu não estiver na condição que Paulo estava para poder receber a resposta que o Cristo nos deu? Eu só posso fazer essa pergunta quando realmente a força da vontade estiver à minha frente. Alguma coisa realmente me move, alguma coisa realmente me desperta, e eu realmente posso fazer essa pergunta. Não faça ela em vão, porque o não cumprir nos deixa ainda mais desanimados. É preciso fazê-la quando a sua vontade é quem fez você trabalhar. E Paulo, naquele momento, só falou isso porque a vontade dele, naquele momento, se abriu para o Cristo. Está lá em Paulo e Estevão, né, esse momento. O mestre chama da sua esfera de claridade imortal. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, o que queres que eu faça? E normalmente a nossa vontade, ela vai ser trabalhada nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de despertamento. Não é como eu estou dizendo que haverá de chegar o dia que eu agendarei as palestras, que eu sei precisaria estar fazendo muito mais do que esteja fazendo, se essa é uma seara que me faz estudar, que me faz refletir, que me faz crescer. Por que não? Porque eu ainda não trabalhei a minha vontade para assumir o comando disso. E talvez seja uma das coisas que ele quer que eu faça. Você já parou para pensar o que você... E é fácil da gente perceber. Porque as nossas habilidades, aquilo que nós trazemos de mais, vamos dizer, expansivo em nós, é o que ele quer que a gente faça em benefício do próximo. Use as suas habilidades, o seu potencial, os seus dons, que são inúmeros. Desde aquele que consegue fazer que borda, daquele que pinta, daquele que cozinha, daquele que consegue falar com um pouco mais de facilidade, daquele que consegue conduzir um estudo com discernimento, organização, daquele que consegue deixar a sua intuição à disposição da espiritualidade para que possa trazer um bom aconselhamento no atendimento fraterno, daquele que consegue, tem magnetismo, que tem ectoplasma, que pode ser utilizado no benefício do irmão, que possa estar passando por um momento de acometimento físico um pouco mais debilitado. O que eu estou colocando à disposição da espiritualidade? Então, o que queres que eu faça? A resposta está nas nossas habilidades, nos nossos potenciais, nos nossos dons. E aí eu fico esperando fulano me chamar, eu fico esperando a hora melhor, eu fico esperando isso, e o dom vai ficando por aí.
Isso tudo se comanda por ela, pela vontade. E como diz os Espíritos, nós fazemos muito poucos esforços por ela. E a espiritualidade fala tanto disso, é claro que não dava para abarcar, aí que você começa a descobrir, né, pela leitura e pelo estudo, quanta coisa nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa vontade e nós ainda não conseguimos usufruir de tudo. E também me moveu muito conversar sobre isso, porque nós estamos num mês onde a busca da reflexão é pela imensa vontade de viver. Não dá para trabalhar qualquer um de nós que se desperte da vontade de viver, do prazer de viver, se não ser insuflar na vontade dessa pessoa ânimo novo, desejos novos. Porque ela tem que mudar toda a sua perspectiva de olhar para frente. Porque ou ela baixou os olhos e está olhando para baixo, ou ela virou o rosto e está olhando para trás. Ou a gente consegue direcionar o seu olhar para frente, ou a gente consegue levar o seu olhar para o alto, para que ela novamente se energize de algo que realmente nós sabemos que nunca poderemos abrir mão, que é a vontade de viver. Por mais que a vida pareça, o viver, não é a vida, por mais que o viver pareça que está na minha contramão. Mas nós que já temos esse conhecimento, que já fomos esclarecidos nesse sentido, sabemos que não podemos abrir mão dela em nenhuma hipótese. Nenhuma. E não podemos deixar ninguém que esteja ao nosso lado passar pela mesma coisa. Mas se a pergunta foi essa, Senhor, o que queres que eu faça? Vamos ver como é que Jesus poderia ter, né, já respondeu, mas vamos relembrar. Ele poderia responder assim: não sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. Essa poderia ser uma resposta que ele poderia nos dar. Se o que queres que eu faça? Se você está querendo resposta para essa pergunta, acione a sua vontade e comece então a viver esses mandamentos. Mas ele também poderia dizer para nós alguma coisa mais ou menos assim, que poderia tocar a nós. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. E o que significaria isso? Vamos caminhar um pouco então nisso. Porque o negar a si mesmo parece algo impossível da gente tentar melhorar. Quando ele diz isso, ele quer indicar a nós que nós precisamos buscar uma nova caminhada. Que negar a nós mesmos é observarmos o que nós estamos fazendo que não está na direção do bem, que não converge para aquilo que ele está buscando, que é a realidade daquilo que ele está. O que nós estamos fazendo? Negue a si mesmo. Tem coisas que você precisa aprender a negar a si mesmo, num sentido, e a outra nega a si mesmo. Abre mão, vai lá, faz. Doe. Sai da sua zona de conforto. Não espere tanto do outro. Dê muito para o outro, a despeito do que possa estar retornando. Ou ele poderia também dizer assim: reconcilie-se com o seu adversário quando está com ele em caminho. É uma outra resposta que ele poderia dar para nós, mas que se você não acionar a sua vontade, também não vai acontecer. A gente vai percebendo então que a vontade é isso aí, ó. É assim que a gente entende a vontade. Uma coisa difícil de movimentar, uma coisa difícil de levar, porque a vontade é algo que parece que às vezes vai pesando, porque a gente tem que fazer muitas coisas, mas que vai sempre levando a gente para o alto. É sempre uma coisa, sempre na subida, né? Não existe vontade em linha reta. Porque era fácil, né? Eu rolo a bola, ela vai sozinha. Não. A vontade, quando nós estamos falando de evolução espiritual, quando nós estamos falando de despertamento espiritual, é morro acima. É morro acima. E que não dá para a gente trabalhar conforme aquele Deus grego, que talvez a gente já tenha conhecido, ouvido falar como é que a vida dele se comportava, que é Sísifo, que, sem contar muita história dele, né?
Mas ele era aquele Deus grego que resolvia um problema criando outro. Eu resolvi o problema meu criando um problema para você. Eu resolvi o problema dela criando um problema para ele. Sabe quando a gente vai ajeitando a sua, mas sempre tem que ficar ajeitando com o outro, porque você resolve aqui, dizeste um santo, viste o outro, vai como a gente vai dizendo no provérbio? Se isso ser assim. Até que chegou um determinado momento que ele, para poder ficar bem com Deus, por algo que tinha acontecido, Deus deu para ele uma tarefa e disse para ele assim, olha, se você conseguir colocar essa bola no cume daquela montanha, tudo resolvido. Achou que ia ser fácil, tá que rola, quando ele estava chegando quase já na ponta, a bola rolava novamente, e lá ia ter que começar tudo novamente. Porque você resolve uma coisa criando um problema, né? Resolve essa criando um problema para o outro. E conta a lenda então que isso está até hoje. Rolando essa bola lá para cima sem conseguir colocar ela no fundo. Sem conseguir colocar ela no seu lugar. Se a gente não se perceber do que nós andamos fazendo com todos os potenciais que estão à nossa mão e acionar tudo isso pela vontade, é isso que nós estamos fazendo. Agora a gente parece que as coisas vão ficar bem desmonta e a gente parece que não tem força. Não vai ter mesmo. Porque a gente não vai deixar de ter problemas levando, né, a nossa evolução para, né, no seu caminhar. Mas a cada vez que a gente vai surgir um problema novo, uma situação nova para resolver, se nós realmente estamos fazendo o que precisamos, a gente adquire a força, a condição, o discernimento para ir fazendo isso rolar lá para cima. E aí a gente vai. É assim que a gente vai prosseguindo. Mas acionar a vontade é mais ou menos isso. E aí você observa o que te tolhe essa vontade. Coisas pequenas às vezes. Hoje está muito quente. Hoje estou com indisposição. Hoje não acordei muito bem. Hoje a minha energia não está boa não, tá, gente? Não vou trabalhar, não estou bem, não vou não, tá? Está chovendo demais. Né? Vai vir, né? O pessoal vai chegar na minha casa, né? E eu estou aqui nos preparativos, então não vai dar para a gente poder fazer também não. Enfim, eu estou usando as situações do nosso cotidiano, coisas corriqueiras, que fazem a nossa vontade não ser exercitada. E é a falta do hábito, é a falta do treinamento que não nos torna virtuosos. E a vontade é uma virtude que move todas as outras. Então, se a gente aprender a lidar com ela, a gente vai lembrar que essa faculdade que eu tenho, você tem, de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos, é dela que nós estamos falando. Lá no finalzinho, né, do capítulo, né, lá no terceiro capítulo do livro dos Espíritos, quando a gente fala do Instituto da Lei de Liberdade, no finalzinho do capítulo, os ensaios teóricos da espiritualidade, junto com Kardec, é para falar da nossa vontade que está amarrada à lei de liberdade. A vontade é livre. É você que mexe ou não com ela. Então, se você for lá, você vai ler esse ensaio e você vai ver como que a gente pode trabalhar melhor todas as nossas possibilidades se a gente tiver o comando dela. Uma outra definição para a gente poder trabalhar esse conceito. Ela é uma força interior. Está dentro de você. Né? Que vai te impulsionar a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. É ânimo, determinação, firmeza, disposição, empenho, interesse, zelo. Isso aqui é vontade. Um dia ela pode estar mais raiva, um dia ela pode estar no seu ápice. O importante é que a gente está percebendo que ela não pode faltar. E nesse caminho que nós estamos vivendo, a gente vai ver que Kardec, desde os primeiros momentos que ele começa a fazer o trabalho da codificação, ele começa a nos direcionar a pensar nessa nossa virtude. Porque ele diz lá na Revista Espírita de 1868, que pela vontade o Espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais,
maior deve ser essa força sobre os elementos políticos que nos cercam. Olha que coisa fantástica se a gente aprendesse a usar a vontade. Porque se você quiser, né, você está assistindo alguma coisa, você está ouvindo alguma coisa, e dependendo do que norteia todo o uso da sua vontade, você vai dizer assim: eu não vou sorrir. Não vou demonstrar que isso está sendo agradável. Não vou movimentar nada. Se você falar para você está falando com a sua vontade, que a sua mão vai ficar quieta o tempo todo, ela vai ficar quieta o tempo todo. Se você falar com o seu cérebro que você quer levantar o seu braço, ele vai levantar. Mas se você falar com ele assim, não vai mesmo, pode pedir que eu não vou levantar. Você vai chamar isso de pirraça, você vai chamar isso de né? Mas isso é você não exercitando a sua vontade. Por pirraça. Mas isso não é pirraça. É você não exercitando a sua vontade. Porque no íntimo, você quer sim levantar o braço, você quer realmente sorrir, você quer se mostrar uma pessoa agradável, mas por uma razão ou outra, hoje não, na presença de fulano não, por esse trabalho não, por isso não, pela essa ideia não. E aí você vai desenvolvendo interiormente porque que você fica bloqueando a sua vontade de luz e de amor. E a coisa que mais dói para a espiritualidade é ver quando a gente bloqueia a nossa vontade de fortalecer o outro. Porque fortalece o outro quando você diz para ele com o olhar, vai, continua. Fortalece o outro quando você levanta do seu lugar e vai lá e dá um abraço nele naquele momento tão difícil. E fortalece ele mais ainda se você já tem tempo que não faz isso, se você está com alguma dificuldade para lidar com ele. É isso que Kardec está querendo lembrar. Se eu tenho, imagine o que nós não poderíamos fazer politicamente se nós deixássemos a nossa vontade à disposição da espiritualidade, junto com a nossa predisposição de fazer o bem. Porque todo mundo tem uma carga política positiva, todo mundo tem uma vibração de amor para compartilhar, todo mundo tem afeto para distribuir. Mas é preciso ter vontade de deixar a nossa energia em benefício deste trabalho, em benefício daquilo que você já faz, de todos os trabalhos que acontecem nessa casa, daquilo que acontece no seu trabalho, daquela que está lá dentro do seu lar. É preciso ter energia da vontade, porque quando a gente não está com ela, a gente só trabalha na contramão dela. E o que mais nos entristece é que a gente sabe, e a gente reconhece esses momentos. Ele fala também lá na Revista Espírita, já em 1865, antes da anterior, que a vontade dá aos fluidos espirituais que nos cercam qualidades boas e saudáveis ou más e doentias. Era para confirmar o que eu tinha acabado de comentar, para a gente poder entender o que é que nós estamos fazendo com os nossos olhares, o que nós estamos fazendo com as nossas mãos, com os nossos toques das pessoas, o que nós estamos fazendo com as nossas palavras em direção às outras pessoas, tudo carregado de fluidos espirituais. E o que nós estamos fazendo com isso? Dependendo da vontade que nós estamos empregando nela, nós estamos adoecendo as pessoas, ou nós estamos ajudando a se tornarem mais saudáveis. Isso é muito sério, muito sério. E nós temos que aprender a usar essa vontade, porque essa vontade, ela vai, você traz o seu magnetismo que pode ser usado, ela vai movimentar tudo isso, de um jeito ou de outro. O certo é que ela não estagna essa nossa energia. A nossa vontade não estagna ela. Ela só faz ela ser positiva ou negativa. E isso nós não queremos. Nós queremos que ela esteja cada vez mais equilibrada. Mas Kardec continuou falando um pouquinho mais disso, que está lá no Livro dos Médiuns. Com a vontade, podemos agir sobre a matéria elementar e, portanto, modificar as propriedades das coisas dentro de certos limites. Aqui se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição das mãos que algumas pessoas possuem num elevado grau. Percebe que das 3 falas de Kardec até agora, ele não saiu do mesmo lugar. Ele continua dizendo que nós temos nas nossas mãos possibilidades valiosíssimas
dependendo do emprego da vontade que nós estamos colocando nas nossas mãos? A mesma mão que afaga é a mesma que bate. Depende da energia e da vontade que eu estou colocando nela. E essa é uma decisão nossa. É a gente que decide isso. E o que nós estamos fazendo com a nossa vontade? Não pergunte para ele o que quer que eu faça, se você não estiver coerente com a vontade daquilo que ele vai te pedir. Nós não vamos conseguir dar a ele a resposta que ele disse que, algumas delas, que o mestre disse que nós poderíamos usar como resposta. Mas lembrando que a gente vai a partir daí então usar todos os nossos potenciais, todas as nossas habilidades. Não é fácil ser um trabalhador da seara se a gente educar a nossa vontade. E não tem coisa melhor para fazer a educação da nossa vontade do que a educação espírita. Como o Espiritismo nos auxilia a educar a nossa vontade? Se nós estivermos realmente vivenciando o que essa doutrina tem nos ensinado. Lá na pergunta 262, eu só peguei, ela não é uma pergunta direcionada diretamente para a questão da vontade, mas a resposta nos faz refletir sobre a vontade. Quando os Espíritos responderam para Kardec assim: Deus pode impor certa existência ao Espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do Espírito, ao mesmo tempo que ele sirva de expiação. A minha má vontade pode levar o Criador, quase que compulsoriamente, construir o meu planejamento reencarnatório. Resposta da minha má vontade, do meu não emprego, das minhas potencialidades, do meu tempo disponível, da minha possibilidade de me colocar à disposição do próximo. Eu vou perder a oportunidade de não conseguir, se eu não conseguir compreender aquilo que me era mais útil enquanto eu estava aqui a caminho da luz. Muito bem. Lá na pergunta 459, eu puxei também que ele fala da vontade. Os espíritos podem influenciar. É aquela pergunta clássica, né, gente? A primeira todo mundo sabe. Os espíritos podem influenciar a nossa vida? A resposta. Os espíritos influem sobre o nosso pensamento, consequentemente sobre a nossa vontade e a nossa ação. Porque eles influenciam muito mais do que imaginam. A resposta é que na maioria das vezes eles que vos dirigem. Se for um espírito de luz, deixa ele no lembre. Mas nós sabemos que necessariamente nem sempre vai ser Dr. Bezerra que vai assumir o comando. Né? Aí a gente estava despreocupado. Mas também sabia que não ia ter muito mérito. É muito sério lembrar disso. Porque é a nossa vontade que nos faz trazer para próximo de nós aqueles que a gente gostaria que realmente estivesse nos auxiliando a conduzir o nosso caminho. E na 470 ele fala que nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Nenhum. Até esse que a gente ora e vê, que a gente escuta falar, né? Não, ele não recebeu a missão de fazer o mal. Quando ele faz, é pela sua própria vontade. E consequentemente terá que sofrer as consequências. Porque lá no capítulo da Vida de Liberdade, o Espírito nos fala que nós temos sim o comando. Não existe a possibilidade de nós sermos desgovernados. E que se nós nos deixamos nos influenciar a ponto de sermos obsediados, de sermos comandados, é porque nós entramos numa sintonia pelo uso da nossa vontade fora do lugar, naquilo que não deveríamos. Na maioria das vezes é assim. Porque onde estaria a possibilidade realmente do meu processo de crescimento e evolução? Ele é sábio, generoso, justo. Então, eles garantem que nós temos como nos desvencilhar. Mas é a nossa ainda fraqueza que nos faz entender que a vontade é isso. Uma coisa pesada, difícil. E que eu faço se eu tiver vontade. Não é assim que a gente responde? Na hora que eu tiver vontade, eu faço. Ninguém me obriga a fazer nada. Né? É assim também que a gente fala com a espiritualidade. Sem se perceber.
Eu faço na hora que eu quiser. Espírito nenhum me comanda. Engraçado, né? Se for um espírito, infelizmente ainda, de pouca luminosidade, eu te comando. O espírito de luz não. Respeita. O outro não, o outro vai invadir. E a mesma coisa às vezes que nós estamos fazendo com aqueles que estão ao nosso caminho. Para alguns, a gente respeita. Outros, a gente vai lá e infere na vontade dele. E nesse nosso esforço de entender esse uso da vontade, eu vou lá na parábola do peixe de novo, não vou contá-la, né? Todos nós sabemos, mas eu só quero chamar a atenção que para que nós possamos fazer uso dessa vontade que nos carrega, a parábola do peixe nos fala que nós temos que aprender então a nos vestirmos com a veste adequada. Porque a veste adequada para todos aqueles que destoou naquele dia, que foi pedido para que ele fosse retirado, era justamente aquele que não estava vestido com a túnica certa, que é a da boa vontade, a da boa intenção, a do bom ânimo. Ele destoou, por isso ele foi retirado lá do meio. Porque a gente, mais uma vez usando um provérbio, a gente fala que se eu deixar uma fruta estragada no meio das que estão boas, elas podem contaminar uma outra, não é assim? Então, aquele que não estava adequado foi retirado, para que ele pudesse buscar o seu caminho. Estar vestido com a armadura nupcial representa todos aqueles que estão dispostos a fazer a vontade do Pai. Aqueles que querem viver de conformidade com o Evangelho. E naquele dia o que você percebeu é que aquele não, os pensamentos, os sentimentos, a busca, tudo que não era a que nós precisamos. E qual é a vestimenta que nós estamos com ela? Qual é a vestimenta que nós estamos fazendo uso dela? E quando Jesus diz, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, ele nos mostra que muitos querem receber o Evangelho e entrar no reino do céu. Mas que poucos fazem o que é necessário. Abandonar os vícios e as paixões materiais e, o mais importante, fazer a sua reforma moral. Né? E aquele que foi retirado de lá, se ele não buscar o seu caminho, no prosseguimento não fala assim, não ataram as mãos e os pés dele? Não foi? No sentido de que nós vamos ter que passar por um momento em que nós seremos tolhidos das nossas próprias escolhas. Porque eu não estou sabendo escolher, então alguém vai ter que escolher por mim. Vamos remeter lá no que Jesus disse anteriormente, que Kardec nos mostrou. Quando ele disse que eu vou acabar não podendo participar das minhas escolhas. Porque eu não estou aprendendo com tudo que está me sendo colocado de útil enquanto eu estou a caminho. E eu não estou aprendendo porque eu não estou exercitando. E eu não estou exercitando porque eu não estou fazendo o uso da minha vontade. No dia que eu tenho a oportunidade de exercitar, eu não faço. Ninguém se torna virtuoso sem treinamento. Ah, não, hoje não vou lá não, porque hoje quem vai fazer o estudo é aquela pessoa e aquela pessoa não é ouvida. Ah, não vou não, vou enfrentar essa fila toda para poder... não vou enfrentar essa fila não. Sabe, quando você abre mão de aprender de uma virtude, eu só vou me tornar paciente se eu vou esperar, minha hora vai chegar, né? Minha hora vai chegar. Eu estou dizendo de momentos pontuais. É lógico que eu estou trabalhando um estudo de casa. Não é um contexto em particular. Eu estou trabalhando um contexto geral. Que na maioria das vezes a gente não quer fazer o exercício. A pessoa está muito lenta, aí eu já tem que ter um jeito de eu passar na frente dela. Não, peraí, deixa eu te ajudar. Ou então eu começo a fazer junto com ela para ajudar. Sabe, quando a pessoa está falando e eu não estou conseguindo dar tempo dela, porque ela está lenta demais, eu preciso resolver isso rápido, e aí a gente vai. Cada vez mais, eles vão nos dizendo, é o que chega aqui agora. Leon Denis fala isso lá em O Problema do Ser, Destino da Dor. Quem não leu, leia. Principalmente o capítulo da vontade, porque ele tem um capítulo que é só sobre a vontade. E nesse livro, ele fala muito para que a gente consiga entender
Parece que é o momento presente, né? A literatura espírita, ela é extemporânea, porque ela serve para qualquer lugar, para qualquer época, para qualquer povo. É impressionante como que ela não ficou circunscrita, como que realmente ela é passado, presente e futuro, né? E lá ele diz assim, que a educação dispensada das gerações não lhes esclarece o caminho da vida e não os estimula para as lutas da existência. Parece que está falando para a nossa juventude, para nosso momento. O ensino clássico habilita a cultivar, a ornar, a inteligência, mas não ensina a agir, a amar, a se dedicar, nem a alcançar uma concepção do destino que desenvolva as energias profundas do eu e oriente os nossos impulsos, os nossos esforços para um objetivo elevado. Tudo hoje parece muito fácil e hoje a gente vai vendo que o processo educacional, ele vai mostrando que se não der, a gente tenta de outro jeito. Não dá aquela força para assim, vai até o final, tenta novamente, tenta de novo, tudo fica muito supérfluo, tudo se esvai com muita facilidade, a liquidez, tudo está ficando líquido, o amor está ficando líquido. E aí a mesma hora que eu amo, já não amo mais. A mesma hora que eu estou apaixonado, não estou apaixonado mais. A mesma hora que eu compreendo, eu já não compreendo mais. Então as nossas relações estão se liquidificando. E cada vez elas estão ficando mais líquidas. E elas estão indo. E elas estão passando. E nada mais se consolida. E aí a juventude resolve, ela aprende a fazer, mas não aprende a fazer até o limite do seu esforço. A conquistar isso com esforço. Tudo é muito fácil. Tudo é muito prático. Tudo é entregue nas mãos. E ela não tem que descobrir, ela não tem que pensar, ela não tem que necessariamente construir. E isso vem dificultando o exercício da vontade, da persistência. O que você quer fazer? Busque isso com coragem, com determinação, mas é muito difícil. Mas não foi fácil para quem ganhou também, para quem já tem. Como a gente olha para o outro, a gente acha que foi fácil e não foi. Então isso, ele diz que está dificultando demais. O Leon Denis vai fazendo essa relação. E não é só para as novas gerações, são para nós também. Nós também hoje queremos coisas muito fáceis, queremos que o outro resolva, né, um pouco mais do que ele anda resolvendo para a gente. E ele continua falando, Leon Denis, cada alma é um foco de vibrações que a vontade é que impulsiona. Ele não está falando nada diferente do que Kardec falou quando as nossas energias, elas são movimentadas pela vontade. Uma sociedade é um agrupamento de vontades, que quando elas estão unidas, dirigidas para o mesmo objetivo, constituem um centro de forças irresistíveis. A minha vontade somada com a sua, somada com a do outro. A sociedade é um agrupamento de vontades. É por isso que a gente vê os movimentos, porque aquelas pessoas estão com a mesma vontade e elas vão se construindo. Nós estamos aqui e vocês com certeza erguem e fazem do trabalho cada vez maior pela união das vontades. Porque no dia que essa vontade ou aquela vontade começar a se esmorecer, com toda certeza a força já não é mais. E ninguém veio aqui para ser Marte e fazer nada sozinho. Nenhum de nós. Todos nós viemos para compartilharmos um sucesso de uma obra juntos. Você tem que ter quem é que você vai abraçar quando a coisa ficou pronta e a gente vai comemorar. Não é diferente, tem que ser assim. Imagina, você vai erguer tudo sozinho, ficou pronto. Aí você olha para um lado, você olha para o outro. Quem é que você vai poder abraçar e dizer assim, nossa, valeu a pena, né? Viu que esforço? Doeu, machucou, deu confusão, deu isso, mas olha, no final tá tudo aí, nós vamos fazer. É assim, sempre foi assim. Ninguém vai ser Marte aqui. Ninguém vai levar o mundo sozinho de nada. Porque ninguém constrói, ninguém faz nada sozinho para o coletivo. Eu faço a minha obra interior. Mas essa que os homens veem, essa eu só faço às 500 mãos. Nunca sozinho. E sendo assim, você vai continuar tendo que estar, eu quero que você leve as imagens, sim. Né? De novo,
de novo essa imagem. Não é difícil fazer o exercício da nossa vontade. E antes de pensar que seja difícil, você tem que pensar assim, é necessário. Porque você está querendo perguntar para o mestre, o que quer que eu faça? Porque tem gente que está no movimento e de vez em quando fala assim, eu não sei qual que é o meu trabalho, eu não me encaixei numa tarefa, eu não sei exatamente o que é que eu devo fazer, o que eu não devo. Tem gente que acha que não sabe o que ele tem para fazer. Não existe escolha no trabalho do bem, existe vontade. Que se você vier, alguma coisa vai aparecer para você fazer. E se você não estiver escolhendo, não, isso eu não faço. Isso eu não tenho vontade de mexer, não. Esse aqui também não tem vontade, não. Mas qual que é a sua vontade? A minha vontade normalmente vai ser para alguma coisa que você tem que se preparar para ela. Porque se não é uma coisa que você tem que se preparar para ela, você chega e faz. Mas quando você já vem assim, né, programado, que a sua vontade, eu gostaria de estar no movimento espírita, mas a minha vontade era trabalhar naquela área. Queria muito dar palestra pública. Se você ainda não está dando palestra pública, ou se você ainda não está se organizando para ela, você tem que se preparar para ela. Porque se você já tivesse mais ou menos pronto, você já estaria daqui a pouco engajado nela. Mas ainda não dá para fazer palestra pública, não. Não dá não, né? Preciso me preparar. Mas ainda dá para ajudar nesse trabalho, dá para poder lavar ali, dá para poder limpar aqui, dá para poder arrumar os livros ali. Dá para fazer alguma coisa nesse trabalho, porque você só vai se preparar para fazer uma palestra pública se você se envolver no trabalho. Não tem outro jeito. Você lá, eu tenho vontade muito de, mas eu queria mesmo é trabalhar como médium. Então você vai ter que preparar mesmo, né? E aí, ao preparar, você vai se preparando, fazendo o quê? As coisas que estão nas suas mãos. Tudo vai se envolvendo. Eu gosto muito também, né? Pode sair um pouquinho do contexto, mas eu acho que naquele momento ela foi extremamente capaz de ajudar Estevão. Como é a noiva dele? Paulo. Todo mundo conhece a história de Paulo, todo mundo conhece a Abigail, né? E naquele momento também que Paulo precisava de alguém que mantivesse, né, a sua capacidade de prosseguir, ela deu para ele também alguns conselhos, não foi? Primeira coisa que ela pediu para Paulo: espera. E a gente chega, a nossa vontade, a primeira coisa que a nossa vontade é para espera. Está com vontade? Vai. Chega lá, espera. E aí na sequência ela falou para ele o quê? Trabalha. Não dá para esperar sentado no banquinho, vendo todo mundo, vai. Esperar é no sentido de não tenta resolver as coisas, eu preciso resolver isso. Né? Minha vontade é de resolver isso de vez. Mas você ainda não tem condição de resolver, que era o que Paulo já queria resolver tudo, uma vez que ele sabia que ele estava vindo de uma situação totalmente adversa para pegar uma outra, que ia ser bombardeado com toda certeza. De algoz do Cristo passar a ser um discípulo, né, do mestre, isso precisaria que ele realmente tivesse que esperar. Mas enquanto espera, ela falou: trabalha, faz a sua parte, prepara, começa a observar um e outro, começa a ver o que você consegue para trabalhar aqui, mexer ali. Porque se você espera e vai trabalhando, você aprende a amar. Que é a terceira coisa que ela pediu para ele. Ame. Porque depois que eu espero, enquanto espero o trabalho, e enquanto trabalho vou aprendendo a amar, aí ela fala que nós vamos chegar lá no que todo mundo precisa chegar, todo espírito caminho da luz. A gente vai perdoar. Espera, trabalha, ama e perdoa. Não inverta. Ninguém consegue perdoar se ainda não conseguiu amar de alguma sorte aquela pessoa. E amar naquele sentido de que eu já consigo ver alguma coisa de bom nele. Olha, não é que eu já estou sorrindo por alguma coisa que a pessoa faz, ou não é que já saiu um pouco aquela esquisitice toda vez que eu ouvia, que eu via, que eu sentia, não inverta. Não dá para perdoar
direto. Espera, trabalha consigo mesmo, vai fazendo suas leituras, vai buscando a sua edificação, que aí você vai aprendendo a amar. E a gente começa a olhar para aquelas pessoas e já começa a ver com olhos diferentes. Porque você está se melhorando, você está se espiritualizando. Aí quando você menos assusta, vocês estão vivendo numa boa, sem nem precisar falar nada com o outro, porque a gente vai se comunicar pelas nossas vibrações. É preciso ter vontade para poder fazer esse movimento. E foi isso que ele fez. Então, quando ele respondeu para o mestre, quando o mestre perguntou para ele, quando ele pediu ao mestre a resposta para o que queres que eu faça, ele colocou a vontade dele em ação. Quando ele recebeu os conselhos de Abigail, ele também colocou a vontade dele em ação e se conduziu pelos conselhos da sua amada. Abigail. Aí então, o Espiritismo nos deixa claro por que nós precisamos, qual que é a importância da vontade. Colhi também alguns recortes para a gente poder ver o que a doutrina nos fala, por que é importante a gente trabalhar a nossa vontade. Primeiro está lá, psicografia do Chico, uma mensagem de Ismael Souto, tudo é atração. E lá nessa mensagem tem um pedacinho que diz assim: vigie o pensamento e a vontade, para que se desenvolva imagem dentro dos moldes do ilimitado bem e jamais se arrependerá. Vigie seu pensamento e a sua vontade. Outra importância: pela simples má vontade, Emmanuel lá informou. Pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Caminhando prudentemente pela simples, boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. A importância da gente educar a nossa vontade. Em Voz do Além, pelo espírito de Alberto Seabra, psicografia de Chico também, está lá dito para nós refletirmos a importância da vontade. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir pelo poder da vontade na educação ou na reeducação de si próprio, selecionando os recursos capazes de favorecer o aperfeiçoamento. Até quando estivermos no plano espiritual, vai ser por ela, pela vontade, que as coisas vão acontecer. Ela não está circunscrita na nossa vida enquanto vestido um corpo de carne. Então ela vai adentrar vidas e vidas afora. E é ela que vai nos dar a possibilidade desse aperfeiçoamento. E lá em Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim, que a vontade é o leme de todos os tipos de força. Todos. Pois governa todos os setores da nossa ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só ela. Porque se a gente pede alguma coisa no pensamento, a gente sabe que a nossa casa mental é movimentada pela nossa vontade. E Joana não poderia ter uma reflexão dela para nos ajudar. Lá em Triunfo Pessoal, ela diz assim: sem a vontade bem direcionada, não há vida saudável. É a vontade que nos permite transformar instintos em sentimentos, hábitos doentios em saúde, e conquistar a beleza e concretizar os ideais humanos. E como está lá na pergunta 907 do Livro dos Espíritos, como que a gente faz pouquíssimos esforços, como que a gente é negligente. E ela continua falando em momentos de felicidade, Joana, Possuis todos os recursos ao alcance da vontade. Canalizando ou para o bem ou para o mal, fluirá saúde ou doença. Percebe que a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual, ela se embasa nessa força que se chama vontade. E aí eu trouxe só para você ver que isso realmente não é uma coisa que acontece, tem que fazer esforço, Porque como é assim, eu não vou fazer, não vou. Por quê? Mas eu não consigo.
consigo fazer. A gente começa a achar as nossas explicações, né? Eu não consigo fazer. Eu começo a pensar demais, mas subo um degrauzinho. Porque quando você começa a dizer assim, eu não consigo fazer, é porque você já pensou alguma coisa naquilo. Mas continua sustentando que não vai porque não consegue. Mas já deu uma subidinha. E vai continuando. Mas eu quero fazer. Né? Eu quero. Gente, isso pode ser num dia e pode ser 10 anos que você está tentando subir essa escadinha, tá? Por alguma coisa. Tem coisas que você já subiu a escadinha, isso é coisa diária. Mas tem coisas na nossa vida que nós estamos tentando subir essa escadinha até hoje. Aí você pode estar naquele legal ali, né? Você conseguiu chegar ali. Mas eu quero fazer. Um dia eu ainda vou conseguir. Né? Você fala, não, um dia eu ainda vou conseguir, você vai ver. Eu tenho muita vontade de fazer. Mas eu não estou pronta ainda não. Mas eu ainda vou conseguir fazer. Aí você vai subir a escadinha. Aí chega um momento que você pergunta, mas como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Então, vou tentar fazer. O tentar fazer é um momento mágico para nós. Você muda a sua posição na subida. Você começa realmente a assumir que você está subindo os degraus dessa sua vontade. E aí você vai. Aí você começa a ver que você consegue fazer. E na hora que a gente se encontra com essa nossa possibilidade, a gente fica tão satisfeito. A gente se valoriza tanto, a gente realmente se reconhece capaz, que a gente vai seguindo. Agora eu vou fazer e depois que a gente começa a fazer, a gente descobre que é assim mesmo que a coisa funciona. Mas tem que fazer o esforço de subir essa escadinha. Aquela rolação de pedra que a gente viu, é como se a gente estivesse falando isso aqui para nós. Porque ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer. Se você quer ser um espírito de luz, você tem que fazer essa força funcionar a seu favor. Porque, Senhor, o que queres que eu faça? Ele quer que você, então, ele quer ficar com o Espírito falando para nós, né, para a gente fechando. Ele quer que a gente vá lembrando para nós isso, olha, a vontade de viver, mesmo enfrentando as provas dos momentos difíceis necessários ao aprimoramento da alma. A educação espírita nos fala isso. Que nós precisamos educar a nossa vontade, porque a gente tem vontade de viver, mesmo enfrentando as provas e os momentos difíceis. A vontade que nós temos, por que a gente tem que educar ela? Porque a gente tem vontade de vencer os vícios, de corrigir as imperfeições morais, de eliminar as deficiências pessoais, para melhorar o nosso estado de consciência e despontar qualidades melhores. A gente tem vontade que isso aconteça conosco. Por isso a educação espírita nos ensina a educar a nossa vontade. Porque é isso que o Espiritismo fica nos despertando, para essas vontades. São essas vontades que ele instiga em nós. Que nós podemos dar o nome que quisermos, despertamento espiritual, reforma íntima, mas ele faz a gente buscar essas vontades. Porque ele nos faz ter vontade de fazer o bem e de ser útil ao próximo, para praticar um estilo mais elevado de vida. O Espiritismo nos leva a buscar a vontade de trabalhar, de estudar sempre para acelerar o nosso progresso. A doutrina espírita nos faz ter a vontade de vencer na vida sem temer as derrotas que vão nos servir de experiência. Olha o que o Espiritismo está fazendo por nós. E nós não estamos conseguindo, às vezes, fazer o exercício da nossa vontade para que nós possamos fazer essa reforma moral e conseguirmos aquilo que a gente está buscando. O Espiritismo, por fim, nos faz ter a vontade de crescer em maturidade, tendo profundo respeito pelos semelhantes e tratando-os fraternalmente como irmãos, filhos de Deus, em jornada evolutiva na escola terrena. Se não for isso, nós estamos estudando um Espiritismo diferente. Nós não estamos estudando o mesmo Espiritismo, não é a mesma doutrina que nós estamos nos acessando. Porque é ela que nos faz ter vontade de criar um destino cada vez mais próspero, mais alegre, mais sadio, mais feliz, tanto na vida presente quanto na vida futura. É o Espiritismo, é a doutrina que nós abraçamos e que está aí. É preciso saber se concentrar, colocar o seu eu em sintonia com o pensamento divino. Então se produz a fecundação da alma humana pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, a torna apta a realizar novas tarefas, prepara para a vida no além.
cujos esplendores se entrevêm enfraquecidamente deste mundo. Aprendamos a nos servir de nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos a tudo que é grande. A harmonia universal, cujas vibrações enchem os espaços e embalam os mundos. Essa é a fala de um espírito amigo para que a gente consiga compreender como o Espiritismo, como que essa doutrina só está pedindo para nós exercitarmos a nossa boa vontade. Que essa é a força que realmente vai nos fazer seguir. E é claro que não poderíamos ficar sem uma fala de Chico sobre a vontade, que foi um exemplo de demonstrar todo o potencial que essa força tem. E ele disse assim: os espíritos da luz, quando percebem a nossa boa vontade, nos auxiliam em tudo. E assim a gente vai caminhando. Porque perguntavam para ele como que ele conseguia fazer aquilo tudo. Essa é a resposta. Por que nós não conseguimos fazer um pouco mais? Transforma a resposta que você, aquela resposta que você vai achar a resposta para isso. Por que a gente não consegue fazer um pouco mais? E com toda certeza, eles não estão percebendo a nossa boa vontade. E como que vai pedir para alguém fazer aquilo que ele não está com vontade de fazer? Você não pede. Aliás, tem hora que você até pede justamente para achar que isso vai exercitar a vontade dele, mas não vai. Porque vontade é liberdade. Toda vez que as pessoas fazem contra a vontade delas, elas necessariamente, aquele despertar não é, quando eu estou falando das questões morais, não estou falando de educação diária nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, não. Estou falando de moral, de crescer espiritualmente. Eu não mexo nessa vontade. Só você mexe na sua vontade. E quando a espiritualidade percebe que nós estamos com boa vontade, tudo se encaminha para que a gente consiga resolver isso. É como se ela viesse e dissesse: espera, trabalha, ama, perdoa. Que moralmente isso vai se desmontar, isso vai se resolver. É bem assim. Então nós queremos pedir à espiritualidade que isso aqui se torne uma imagem fácil da gente entender o que está nos pedindo, para termos disciplina com a nossa vontade. No final é isso que eu queria dizer. Termos disciplina com a nossa vontade. Porque ela realmente é algo que nos vai pedir esforços. E como disse o Livro dos Espíritos, poucos esforços. A gente aqui não sabe mensurar. E por isso nós queremos agradecer a espiritualidade que nos assiste nessa seara espírita, para que ela nos converta cada vez mais a fazer o canal dessa nossa energia em favor de todas as pessoas que estão à nossa volta. Lembrando daquilo que eles já nos disseram, eles nos sondam a todas as horas, a todos os instantes, a todos os momentos. Mas também lembrando que eles estão um conjunto de nós e estão a nos amparar a todo momento, a despeito de toda circunstância. Porque você vai se lembrar disso. E é isso que nos faz saber que a nossa vontade tem que estar à disposição do Pai. E nesse mês que a vida é o que nós mais estamos pedindo, que a vontade de viver, se manter construindo a sua caminhada, possa realmente permear e incluídos para todas as regiões, para todas as pessoas que nós possamos levar. Que a união das nossas vontades aqui construam realmente, plasme em todas as pessoas oportunidade de se edificarem cada vez mais com a vida. Porque a gente vai se lembrar sempre que no nosso caminho vai estar Ele. Nos caminhos de nosso Senhor, só quem ama conheceu, só quem sonha percebeu. São caminhos feitos de amor, que nem sempre um sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia caminhando com Jesus. Olhou para o céu, viu sua vida
Tantas estradas percorridas, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. Aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos momentos que me deixaste só, Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Coloca sua vida nas mãos de Jesus. Aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. E olhou para o chão. Nos momentos mais difíceis, eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu que os passos são só deles, jamais nos abandona. Nos momentos mais difíceis, nos nossos braços, nos braços dele, levaremos nossos irmãos mais necessitados. Usaremos a nossa vontade em favor de tudo que possa estar a nos distanciar da verdade de exercermos o bem por onde quer que passamos. Somos capazes, somos frutos de um Criador que conhece os nossos potenciais, sabe das nossas limitações, nos dá o trabalho certo. Por isso, irmãos de luz, é chegada a hora de pegarmos as nossas camisas e deixá-las com as mangas arregaçadas e levarmos a nossa enxada para o terreno fértil do amor e construirmos a seara do bem. Abandone o desânimo, a descrença e faça da sua vontade a certeza que ele caminha ao seu lado. Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Que Jesus nos ampare.